Você sabia que a dor emocional está relacionada com o que podemos definir como a angústia do nosso cérebro? Quando estamos diante de uma decepção, talvez de uma relação rompida, uma traição, uma mentira ou perda de um ente querido, sentimos dor emocional. É uma dor dilacerante, descrita há séculos e séculos em poemas e canções cheias de sofrimento. Você sabia que essas manifestações e intuições poéticas foram apoiadas por estudos neurofisiológicos e que com ele descobriram que a metáfora da dor psicológica gerada por algum tipo de perda social ou emocional é refletida em nossos circuitos cerebrais? Hoje, graças à ressonância magnética funcional, uma técnica de neuroimagem que nos ajuda a ver quais áreas do cérebro são ativadas quando nosso coração é partido e nossas emoções aparecem, é possível saber disso. Quer entender um pouco mais como funciona o cérebro da dor emocional? Vamos lá. Curiosamente, descobriu-se que as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando sofremos de dor física são também ativadas quando algo é partido dentro de nós. E da mesma forma, o desconforto e a dor emocional mais intensa nos pegam. No experimento de Ace Berger, que é um psiquiatra infantil americano e da sua equipe, foi criada uma situação em que as pessoas que participavam dos estudos se sentissem excluídas, menosprezadas e angustiadas. Isso gerou mudanças no fluxo sanguíneo de duas principais áreas cerebrais, o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal. O córtex cingulado anterior é uma área envolvida na geração da experiência contra a dor física. Foi observado que quanto maior a angústia, maior era a atividade nessa região. Já o pré-frontal se mostrou mais inativo quando a dor emocional era menor. Então é possível ver que o córtex cingulado anterior faz com que criemos esse tipo de sentimento de angústia, desgosto e medo do vazio emocional que a perda, a decepção ou a rejeição trazem para nós. Por sua vez, o nosso córtex pré-frontal se encarrega de regular as nossas emoções e de contrariar o sentimento doloroso de ser rejeitado, contribuindo para acalmar a dor provocada por nossa ferida emocional. Para sermos mais específicos e sabermos como é o caminho de nossas emoções, devemos conhecer mais alguns dados, especificamente o que ocorre em torno de 3 áreas emocionais diferenciadas. Primeiro, área anterior, que é responsável pela geração dos sentimentos e das emoções negativas. Cuidado! Ser negativa não significa ser ruim. Por exemplo, a tristeza é boa desde que não vire uma patologia. Segundo, a área central, que integra nossas emoções e nossos pensamentos. E terceiro, a área posterior, que gera sentimentos e emoções positivas. Por exemplo, a zona em torno da região central é ativada durante a excitação sexual dos homens e diante das tarefas ou atividades que são estressantes ou exigem muita atenção. Sabendo disso, compreende-se o quê? Que os neurotransmissores, substâncias que regulam as funções cerebrais, reagem à grande euforia ou sofrem abatimento em momentos emocionalmente difíceis. Perceberam? É interessante saber que tanto os antidepressivos quanto outros medicamentos que elevam o estado de ânimo atuam sobre o nosso cérebro, regulando ou reduzindo a ativação da área em torno da região anterior, onde está envolvida a ativação dessas emoções e dos sentimentos negativos. Algo que fica claro dentre todas essas informações é que a dor física e a dor emocional compartilham o mesmo caminho. Por isso, não devemos menosprezar as feridas emocionais e deixar que se curem de qualquer maneira. Quando o nosso coração se parte ou o nosso amigo nos trai, a dor é intensa, a nível mental e fisiológico. A maioria de nós terá consciência dessa devastação sentida quando precisarmos terminar a história, por exemplo, com um grande amor. Estamos acostumados a enterrar essa dor emocional e não fazer caso do sofrimento ao qual as feridas psicológicas se submetem. No entanto, como destacamos, sim, geralmente não escondemos quando a nossa cabeça dói intensamente ou quando sentimos fortes pontadas no estômago. Percebe?
Atuar sobre nosso bem-estar mental e emocional, tentar compreender o que acontece conosco e aliviar nossas queixas e angústias são maneiras de evitar que o sofrimento se torne maior. E dessa mesma forma que a dor física nos avisa sobre uma lesão, não podemos nos esquecer de que a dor emocional de uma separação, uma rejeição ou uma decepção é adaptativa, pois nos ajuda a entender que algo não está bem e que devemos sim buscar ajuda. Por trás de toda história há uma história. Cada desconforto, cada dor, há algo que nosso corpo sente. E quando nos permitimos ouvir o que ele fala, podemos entender o caminho que nos leva à verdadeira raiz de muitos outros comportamentos e situações as quais atraímos para a nossa vida. O corpo sente, o corpo fala e o corpo